Saudações, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula. Esse é o nosso segundo vídeo em que nós estamos tratando do assunto que é o fatorial de um número natural, parte do contexto de análise combinatória, ok? Essa aqui é uma continuação, tudo bem? Nós vimos no vídeo anterior sobre o conceito de fatorial e sobre as aplicações deles com exemplos numéricos. Por exemplo, vamos fazer rapidinho, olha o espaço aqui no 4 que eu vou usar. Se eu falo que eu quero 5 fatorial a gente sabe que é multiplicar 5, 4, 3, 2, 1. Essa multiplicação é a característica do fatorial. Esse símbolo da exclamação, ele resume essa multiplicação pra gente, que me dá como resultado o número 120. Tudo bem? A gente aprendeu também sobre as classificações, as simplificações de expressões envolvendo fatorial. E a gente vai aproveitar essas classificações para resolver dois exercícios, ok? O primeiro já está aqui no quadro, deixa eu numerar ele aqui como exercício número 1, ok? Considere essa expressão, ó, já começa, não precisa assustar não, vamos com calma. O y é igual a n mais 5 fatorial dividido por n mais 3 fatorial, certo? Dessa vez a gente está começando a colocar letras aqui no nosso trabalho, certo? E eu tenho duas perguntas sobre essa expressão. Percebe que a minha expressão envolve duas variáveis. Envolve o y, que é o resultado de toda essa conta, e envolve o n, que são os números naturais que eu vou trabalhar dentro desses parênteses aqui numa linguagem de fatorial, certo? E eu tenho duas perguntas dentro desse exercício, letra A e letra B, exatamente sobre essas duas variáveis. Na letra A eu quero saber qual é o valor de y quando n é igual a 16, ok? Levando em consideração aqui, se o n é 16, eu posso substituir e fazer a conta. De boa. Ok? E eu tenho uma segunda pergunta que é, qual é o valor de n quando y é igual a 90? Percebe que nessa pergunta da letra B, eu tenho resultado, mas eu não sei quem é o n que eu utilizei aqui. Tudo bem? Levando em consideração, tanto na letra A quanto na letra B, o meu n tem que ser um número natural. Não vale números negativos, frações decimais que não sejam representando números inteiros positivos. Beleza? Vamos resolver a letra A junto comigo. Acompanha aqui. Eu quero descobrir o valor de y quando n é igual a 16. Eu vou copiar a minha expressão, então, aqui. Y é igual a n mais 5 fatorial sobre n mais 3 fatorial. Tudo bem? Aí a questão é, se eu sei que o n vale 16, no lugar desse n aqui, eu vou descrever então o valor dele, que é 16. Tudo bem? Olha o que nós temos. Resolvemos as explicações, as substituições ali. Nesse caso, eu vou ter então 16 mais 5 vai dar 21. Eu vou colocar 21 fatorial. E aqui 16 mais 3, que vai dar 19. Vou pôr 19 fatorial. Aqui eu estou somando o primeiro e colocando o fatorial depois, porque o fatorial está do lado de fora do parênteses. Lembra que nós falamos no vídeo anterior que se eu escrever lá 16 fatorial mais 5 fatorial, isso aqui não vai dar 21 fatorial. Mas percebam que os fatoriais estão separados, então eu tenho que resolver cada um separadamente e somar os resultados. Aqui já não temos uma situação diferente, porque eu preciso primeiro resolver o parênteses 16 mais 5, para em seguida aplicar a operação fatorial. Tudo bem? 21 fatorial sobre 19 fatorial. Se for para a gente desenvolver tudo isso, olha só o que eu teria que escrever. 21 vezes 20, vezes 19, vezes 18, vezes 17, até que eu vou chegar lá no número 1. Né? 21 fatorial é multiplicar o 20 por todos os números naturais que vêm antes dele, até eu chegar no número 1. Ok? Eu poderia fazer a mesma coisa com 19. Né? 19 vezes 18, vezes 17, e vou também multiplicar por todos os números que vêm antes do 17, até que eu chegue no número 2 e no número 1. Beleza? Isso aqui eu vou então escrever como se eu estivesse escrevendo então, ó, observem comigo. Do 19 em diante, todo mundo repete, ó. 21, 20, do 19 em diante, eu tenho todos os números naturais repetindo também aqui na parte de baixo, olha só. Era como se nós estivéssemos escrevendo assim, ó. 21 vezes 20 vezes 19 fatorial sobre 19 fatorial. Ok? 19 fatorial em cima, 19 fatorial embaixo, em termos de multiplicação, eu posso simplesmente cancelá-lo. Se eu quisesse também, poderia cancelar aqui em cima, ó, cancela tudo aqui e cancela tudo aqui. Perceba que nos dois cancelamentos que eu fiz, seja aqui
no fatorial já desenvolvido, ou seja, que numa linguagem resumida em que eu escrevi só até o 19 fatorial, tudo foi cancelado. A única coisa que sobrou foram os fatores 21 e 20. E 21 vezes 20 eu escrevo a resposta, que nesse caso será 420. Esse é o valor do nosso y, certo? O y é o resultado de toda essa conta. Tudo bem? Então a gente generaliza aqui, ó, a gente pode especificar. Para essa expressão, se o meu n for 16, o meu y vai dar 420. Tudo bem? Esse aqui foi um exemplo numérico. Por quê? Eu estava com as variáveis n aqui na fórmula, mas eu sabia o valor para ela. Quando eu coloquei essa variável aqui, o meu exercício passou a ser simplesmente a resolução de fatoriais numéricos. Tudo bem? Só que a situação que a gente tem na letra B é o contrário. Eu sei que essa expressão vai me dar uma resposta que é o y, e nesse caso esse y vale 90. Tudo bem? É como se eu estivesse tentando resolver assim, ó. N mais 5 fatorial dividido por n mais 3 fatorial igual a 90. Tudo bem? Só que aí nós temos um impasse. Ah, eu posso pegar esse n mais 3 fatorial e passar multiplicando? Posso. Mas como é que esse fatorial cancela? Ele precisa desaparecer dali de forma que eu consiga manipular apenas a variável n. Estou só com a variável n aqui para descobrir. Isso aqui é uma equação. Eu estou falando aqui no caso uma equação em forma de fatorial. Mas se eu conseguir fazer com que esse sinal fatorial desapareça, eu vou trabalhar com uma equação que pode ser uma equação de primeiro ou segundo grau, que pra gente não é novidade, a gente consegue manipular essas equações de uma forma mais simples. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês como é que eu posso simplificar essa expressão aqui, mesmo ela não sendo uma expressão numérica, mesmo sendo uma expressão algébrica, né? Olha só o título que eu coloquei aqui, ó, simplificando fatoriais algébricos. No caso, eu estou simplificando fatoriais que envolvem letras, certo? Acompanhe comigo. Eu vou tirar esse 90 daqui, depois no final da questão eu volto com ele. A gente sabe que esse n mais 5, se for para escrever em forma de fatorial, vamos aplicar a definição. Ó. Olha só o que a gente fez com 21. Como é que foi o 21 fatorial? Eu multipliquei o 21 por todo mundo que vem antes dele. 21. Se eu subtrair 1, sobra 20. Aí eu registro ele aqui. 20. Se eu subtrair 1, sobra 19. Registro ele aqui. E vou fazendo todos esses registros até chegar no número 1. Mesmo que eu consiga escrever todos ou não. Ok? Aqui eu não escrevi por questão de conveniência, o espaço, o tempo. Tá? Vamos aqui, ó. N mais 5 fatorial. Eu sei que eu vou escrever o N mais 5 primeiro. Se eu subtrair uma unidade, o próximo fator que aparece para mim é N mais 4. Subtraindo uma unidade novamente, eu vou escrever N mais 3. E aí eu posso escrever N mais 2 e aí vai, ó. De forma que em alguma hora eu vou terminar no número 2 e no número 1. Que afinal de contas, todos os fatoriais que a gente vai desenvolver vai terminar com esses números naturais aqui, ó. Ok? Todos os fatoriais que eu desenvolvo terminam com o número 1. Certo? Afinal de contas, esse n aqui vai representar pra gente o número natural. Certinho? Eu vou fazer esse mesmo desenvolvimento aqui no n mais 3, que é o fatorial registrado no denominador da fração. N mais 3. Se eu subtrair uma unidade, eu vou ter n mais 2. Subtraindo uma unidade novamente, n mais 1. E aí eu vou fazendo isso várias vezes até que eu termine no número 2 e no número 1. Tudo bem? Ok? Agora, observe o que nós conseguimos registrar. Eu tenho alguns parênteses que aparecem aqui no meu numerador, que também aparecem no meu denominador. Olha só, são eles. Do n mais 3 até o 1, ó. Tudo isso aqui aparece também na parte de baixo. Era como se nós estivéssemos escrevendo simplesmente isso aqui, ó. N mais 5, N mais 4 e N mais 3 fatorial. Perceba que esse pedaço preto que eu coloquei entre colchetes aqui, ó, representa pra gente o desmembramento do N mais 3 fatorial, que também aparece aqui embaixo. Sendo assim, por ser em termos de multiplicação, ó, o que vocês acham que eu vou fazer? Exato, a gente vai cancelar, igual a gente cancelou aqui, ó, esses grandões aqui, ó, a gente cancelou também, era tudo multiplicação mesmo. Então o que eu faço? N mais 3 fatorial cancela, N mais 3 fatorial cancela. Tudo bem? E aí, se você observar comigo, olha o que sobrou. N mais 5 vezes N mais 4. N mais 5 vezes N mais 4. Que eu posso aplicar aqui, quem sabe, o distributiva, né? E consigo essa expressão. N ao quadrado mais 9N mais 20.
Certinho? O que significa isso? Essa minha expressão eu consegui simplificá-la. Percebe que a gente foi desmembrando os fatoriais normalmente, certo? O diferencial aqui é que esses desmembramentos agora aparecem também a variável n, que é um número natural desconhecido até então. Vamos cancelar os parênteses que nós vimos que repetem no numerador e no denominador. Esses parênteses nada mais são do que o desmembramento do n mais 3 fatorial, sobrando somente os dois primeiros parênteses para multiplicar. N mais 5 vezes n mais 4. Quando eu faço a multiplicação, aparece para mim um polinômio de segundo grau. Lembra que eu falei para vocês? A ideia era fazer com que o fatorial desaparecesse para que eu conseguisse manipular equações que fossem mais simples, tais como equações de primeiro ou de segundo grau, certo? Aqui percebam que o desmembramento me levou a um cancelamento, e esse cancelamento então desapareceu com a linguagem fatorial, sobrando apenas dois termos polinomiais, que gerou aqui pra gente um polinômio de segundo grau. Mas toma cuidado, se você inventar de tirar delta e bhaskara aqui, não é a intenção. Por enquanto, não. Por que eu estou falando isso? Olha só o que o exercício pediu. Vamos voltar no enunciado aqui da letra B. Ó. Eu quero saber qual é o valor de n para que o y seja igual a 90. Foca aqui comigo. Ó. Meu y é igual a 90. Nesse caso, olha o que a gente vai fazer. Nós escrevemos que o meu y, ele era essa expressão. Originalmente era isso, né? O meu y originalmente era essa expressão aqui. N mais 5 fatorial sobre N mais 3 fatorial. Só que vocês acabaram de perceber que essa expressão ela pode ser simplificada. E quando ela foi simplificada, eu cheguei nesse resultado. N ao quadrado mais 9n mais 20. Em outras palavras, meu y, que antes era uma expressão numa linguagem fatorial, agora virou uma expressão numa linguagem polinomial. Porque nesse caso nós temos aqui um polinômio de segundo grau. Tudo bem? A partir dessa linguagem é que nós vamos manipular esse 90, ó. Tudo bem? Aguenta a mão só um pouquinho que vocês estão percebendo que o quadro está cheio. Eu vou apagar um pedaço do quadro para a gente poder finalizar o exercício. Vamos lá, eu tenho esse pedaço. Nós estamos trabalhando então. A minha expressão, que era uma expressão em forma de fatorial, agora virou uma expressão polinomial. N ao quadrado mais 9n mais 20. Na verdade, eu até posso escrever esse y do lado de cá também para facilitar a minha vida. Vamos lá? Esse y, o enunciado falou pra gente aqui na letra B que ele tem que ser igual a 90. Então agora a gente vai substituir. Vou fazer então n ao quadrado mais 9n mais 20 igual a 90. Ok? Onde tinha y, eu pus 90 no lugar. E o que apareceu aqui pra mim agora é uma equação de segundo grau em que só tem o n para resolver. Organizando a nossa equação, n ao quadrado mais 9n, a gente sabe que esse 90 positivo pode vir para cá negativo. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos subtraindo 90 nas duas partes da minha equação. Chego então com 70 aqui. E aí eu chego numa equação que está no ponto para a gente poder resolver ela através da fórmula de Bhaskara. Aqui eu vou fazer um pouco direto, certo? O meu delta aqui vai dar 841, só confirmando aqui. Meu delta aqui vai dar 841, certo? E aí, eu vou fazer o Bhaskara. O meu Bhaskara vai ser menos 9, mais ou menos a raiz de 841, que é 19. 19 não. 29. Certo? Dividido por 2. Acompanha comigo. Se eu considerar o sinal positivo, eu vou ter 29 menos 9. Vai dar 20. 20 dividido por 2, 10. N é igual a 10. Se eu considerar o sinal negativo, eu vou ter menos 29 menos 9, o que vai dar menos 38. Menos 38 dividido por 2 vai dar menos 19. Ok? Então significa que o meu n tem duas respostas possíveis. Mas lembra do comentário que eu fiz no início desse vídeo. Eu falei para vocês que esse n tem a obrigação de ser um número natural, positivo. Número natural são números inteiros positivos. Então esse menos 19, baseado nessa definição dada no início do problema, eu vou desprezá-lo, ok? Jogo ele fora e a única resposta que eu tenho ao meu favor é que o meu n é igual a 10. Tudo bem? Se eu quiser tirar a prova aqui, ó, a gente pode. Vamos voltar na expressão original. Estou falando que se o meu n for 10, eu vou ter aqui 15 fatorial sobre 13 fatorial. Espera só um pouquinho.
Perdão, gente, eu voltei o vídeo que eu enxerguei uma coisinha errada aqui que eu vou consertar. Não vou gravar o vídeo de novo não, vamos consertar o que a gente pode fazer igual a gente faz na sala de aula. Eu tinha calculado, vocês viram agora há pouco que eu calculei o delta e falei que eu ia fazer ele direto e o delta tinha dado 841. Mentira, acabei de corrigir. Meu delta não é 841, meu delta na verdade vai ser 361. Tudo bem? Se o delta é 361, a raiz do delta agora não vai ser 29. Na verdade ela vai ser 19. Corrigi aqui também, tá bom? Se voltar aí alguns segundos, você vai ver que esses números aqui estavam diferentes. Delta agora é 361 e a raiz desse delta vai dar 19. E aí, olha o que nós vamos fazer. Bhaskara de novo. Se eu considerar essa raiz como um resultado positivo, eu vou ter 19 menos 9, vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Tudo bem? E se eu considerar um resultado negativo para a raiz do delta, eu vou ter a raiz então registrada como menos 19. Menos 19 menos 9 vai dar menos 28, que dividido por 2 vai dar menos 14. Pelo mesmo motivo que eu tinha desprezado aquela resposta negativa antes, ela estava errada e mesmo assim a gente desprezou, essa aqui também eu vou desprezar, porque a gente sabe que não tem como trabalhar com valores de n que não sejam números naturais, tá bom? Inteiros positivos. Então esse negativo que eu jogo fora. Chegamos a uma conclusão que o n igual a 5 é a resposta que nós estamos procurando, certo? Eu vou provar para vocês que essa resposta agora vai funcionar, porque aquela anterior que nós tínhamos não ia funcionar, por isso que eu pausei o vídeo para fazer essa correção. Olha só, se o meu n é 5, olha só como é que essa expressão original vai se transformar. O meu y então vai ser 5 mais 5 vai dar 10 fatorial, e aqui eu vou ter 5 mais 3, né? Se o n é 5, 5 mais 3 vai dar 8 fatorial, tudo bem? Se for para a gente resolver isso aqui, eu posso escrever, ó, 10, 9, 8 fatorial, e embaixo 8 fatorial. Tá certo que 8 fatorial, esse 8 fatorial em cima e embaixo, eu poderia desmembrar eles à vontade. Mas independente se eu quiser desmembrar ou não, eu sei que vai acontecer isso aqui, ó. Vai cancelar. Sobrando então o 10 e o 9. A multiplicação de 10 vezes 9 vai dar 90. Olha o valor de y registrando aqui pra gente. Beleza? Nós então, era exatamente aqui que nós queríamos chegar. O exercício disse que o y era 90. Aí que a pergunta era qual o valor de n que faz isso acontecer. Simplificamos a expressão, chegamos então em uma equação de segundo grau, certo? Com duas variáveis. Só que uma dessas variáveis é o y, que eu sei qual é o resultado para ela. Substituímos aqui e chegamos numa equação de segundo grau com uma única variável, que é o n. A equação de segundo grau a gente resolve então com a fórmula de Bhaskara. O cálculo auxiliar é o delta, aqui está a fórmula de Bhaskara me dando duas respostas. N igual a 5 e n igual a menos 14. O menos 14 a gente despreza porque não tem fatorial de número negativo. E aí, já que o n é 5, ele é a resposta que nós queremos, e para tirar a prova que ele é o resultado correto, a gente fez aqui a substituição. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exercício, mostrando para vocês como a gente pode trabalhar com expressões algébricas envolvendo a linguagem fatorial. Nesse caso, a gente acrescentou aqui até uma equação fatorial. Tudo bem? Aguenta a mão aí que eu quero mostrar para vocês mais duas expressões que a gente pode simplificar. Vamos lá, pessoal, retomando. Segundo exercício, letra A e letra B, eu quero simplificar as expressões. Dessa vez eu não quero resolver nenhuma equação. Perceba que eu não tenho a minha expressão igualada a nenhum outro valor. Eu só quero simplificar a expressão. Nesse caso, um exercício bem mais rápido. Ok? Só que o diferencial dessas duas expressões que eu estou colocando aqui, em relação ao que nós acabamos de fazer, é parênteses envolvendo n, mas com subtrações. Que para alguns poderia soar um pouco estranho, já que eu falei que não existe fatorial de número negativo. Realmente, continua não existindo. Mas eu vou levar em consideração para vocês uma coisa. Se o meu n for um número maior do que 2, esse fatorial aqui ele é permitido. Concordam? Se o meu n for 2, eu vou ter aqui 0 fatorial. Aí fica o desafio para vocês. Verifica para mim, pesquisa aí quanto que é 0 fatorial. Ele é um número que existe? Vai dar certo? Se existir, a gente consegue resolver isso aqui. Se não existir, eu teria resultado de números negativos e tal. Mas aí fica para vocês pesquisarem, por favor. Olha esse também, ó, n menos 2 fatorial, é o mesmo fatorial daqui, certo? Podemos dizer então que essas expressões seriam facilmente resolvidas se eu considerar valores naturais para o n acima do 3, né? O n pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ficar à vontade, desde que seja do 3 em diante, ok? Do 2 para baixo já é questionável, tudo bem?
Ou melhor, do 2 para baixo. Se eu pegar se eu pegar o n igual a 1, por exemplo, se eu pegar o n igual a 1, aqui eu vou ter menos 1 fatorial. Não tem como a gente resolver isso mais. Tudo bem? Mas, independente do valor do n, eu vou começar, então, simplificar a minha expressão. Porque o valor do n aqui, a princípio, para mim, não vai interessar. Eu não quero descobrir quem é o n. Eu só quero escrever a expressão de um jeito mais simples. Quando eu falo de simplificar uma expressão numa linguagem fatorial, é transformar essa linguagem em um polinômio, de forma que o fatorial não apareça mais e não seja um empecilho para mim. Tudo bem? Olha só, nós sabemos que quando eu escrevo qualquer número em fatorial, vamos pegar aqui, ó, se eu escrever 5 fatorial, a gente sabe que eu vou ter que escrever o 5 multiplicando ele por todos os números naturais antes do 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Se for um n fatorial, eu vou ter que escrever o n e multiplicar por todos os números naturais que existem antes do n. Certo? A gente pode registrar então como sendo assim, ó. Se eu pegar o n e subtrair uma unidade, eu vou escrever o próximo termo como sendo n menos 1. Isso tem significado quando eu comparo aqui, ó. Olha o 5. Se eu subtrair uma unidade do 5, eu consigo 4. O 4 é o meu próximo termo a registrar na multiplicação. Se eu pegar o 4 e subtrair mais uma unidade, eu vou registrar então o número 3. E assim vai, ok? Então eu posso ir subtraindo 1 quantas vezes eu quiser. Subtraio 1 para conseguir n menos 1. Posso subtrair 1 mais uma vez para registrar aqui o meu próximo fator, que vai ser o n menos 2. E posso continuar fazendo isso. n menos 3, até só Deus sabe quando. De forma que eu vou terminar isso aqui sempre com um número natural. Que no caso é o número 1. Tudo bem? E eu posso fazer isso também quando eu analiso o n menos 2. Olha só o n menos 2 fatorial aqui, é a parte de baixo da minha expressão, olha só. Eu vou escrever o n menos 2, lá vamos nós, ó. Vou escrever o próximo fator para desenvolver o n menos 2 fatorial, que nesse caso é uma unidade a menos. n menos 2, se eu subtraio uma unidade, eu vou registrar o meu próximo fator como sendo n menos 3. Tudo bem? E eu vou prosseguir, ó, põe uma reticência aqui, eu sei que esse negócio vai terminar com 2 e com 1. Tudo bem? Isso é uma certeza que eu tenho. Ok? E aí, nesse caso, a gente se depara com alguns parênteses aí que são iguais. Tanto na parte de cima, no numerador, quanto no denominador. Olha só que parênteses eu tenho aqui à minha disposição. Ó. n menos 2, n menos 3 e todo mundo que vai vir depois dele, ó, até eu terminar no 1. Percebam que essa expressão aqui é a mesma coisa de escrever essa. Ó. São idênticas. E nesse caso, é como se nós estivéssemos escrevendo assim. n menos 1, n menos 2 fatorial. Porque esse n menos 2 fatorial é o desenvolvimento que aparece dentro do colchete, que eu registrei aqui com a caneta preta, olha só. E esse n menos 2 fatorial, ele também está desenvolvido aqui na parte de baixo. Tanto que, se você, aluno, quisesse desenvolver essa expressão já escrevendo direto essa parte aqui, ó, tá valendo. Essa parte que talvez você nem precisava escrever. Se você quiser fazer direto, fica à vontade. Dá certo do mesmo jeito. Afinal de contas, tudo vai cancelar. E eu falo que tudo vai cancelar porque estamos trabalhando com multiplicações, ó. Esse n está multiplicando esse parênteses, está multiplicando esse fatorial. E aqui, certo? É como se tivesse o número 1 multiplicando tudo isso. Aí cancela, ok? Se eu posso cancelar tanto nessa linguagem quanto nessa aqui, ó. Tudo bem? E aí percebam que, tanto nessa linguagem aqui quanto nessa, os únicos fatores que sobraram para mim foram o n e o n menos 1. Certo? 2 fatores apenas que são facilmente manipuláveis, bastando fazer um distributivo aqui, ó. n vezes n dá n ao quadrado e n vezes 1 vai dar n, nesse caso negativo. Olha só a minha expressão prontinha, ó. Simplifiquei. Uma expressão que era uma fração fatorial que só de olhar muita gente fica assustado. De repente eu simplifico, faço a expansão dos fatoriais, o desenvolvimento deles, vejo que essa expansão vai me dar termos em comum que podem ser cancelados, sobrando apenas esses 2 fatores, que multiplicados chegam para mim um polinômio de segundo grau. Dependendo do caso, se for necessário, a gente poderia igualar esse polinômio a algum valor e manipular como se fosse uma equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Essa mesma lógica eu vou fazer aqui na letra B. Vocês vão perceber que o raciocínio vai ser bem parecido. Olha só, esse n-2 aqui, nós já sabemos que o desmembramento dele vai ser idêntico a esse. n-2 vezes n-3
vezes n menos 4, e eu posso continuar escrevendo esses desmembramentos aqui, ó, até que eu vou terminar com o número 2 e com o número 1, já que eu tenho certeza que todo fatorial termina com o número 1, ok? E eu posso desmembrar também esse numerador, n mais 1, começo registrando ele, né? Mas aí eu também preciso registrar os próximos fatores, que são os antecessores. Por exemplo, quando eu escrevo n mais 1, se eu subtrair uma unidade, eu vou conseguir simplesmente n. Tem alguns alunos que gostam de escrever n mais 0, para facilitar o entendimento aí. Se quiser escrever só n também, não tem problema não. Depois desse n, eu tenho que escrever aqui o termo também, que é uma unidade a menos que ele. Nesse caso, n menos 1. E aí eu vou continuar escrevendo n menos 2, n menos 3, de forma que eu vou terminar isso com o 2 e o 1 de novo. Ok? E aí percebam, ó, n menos 2, a partir daqui, todos os números que vão aparecer, aparecem também na parte de baixo. Tá bom? Era como se nós estivéssemos escrevendo assim, n mais 1, n menos 1, e n menos 2 fatorial, que vai acabar cancelando com esse n menos 2 fatorial de baixo. Ó. Afinal de contas, o desmembramento do n menos 2 aqui é o n menos 2 fatorial do mesmo jeito. A gente faz o cancelamento e o que sobrou para mim dessa vez agora foram 3 fatores, n mais 1, n e n menos 1. É só multiplicar. Só que aí, ó, por maldade, eu maldade não, para facilitar o lado da gente, eu vou escrever essa multiplicação numa ordem diferente. Vou escrever n mais 1 e n menos 1. E eu estou insistindo em escrever nessa ordem porque esses dois termos aqui formam um produto notável. Aquela ideia da diferença de quadrados, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ó. N ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é simplesmente 1. E aí eu faço chuveirinho. Certinho? N ao cubo menos n. Cheguei num polinômio até parecido com o anterior, ó. Só que nesse caso é um polinômio de terceiro grau. Tudo bem? Tanto que se fosse para tentar resolver isso aqui através de uma equação, a fórmula de Bhaskara já não seria adequada. Eu teria que usar outros métodos de forma que eu conseguisse encontrar, quem sabe, até 3 respostas. Já que é terceiro grau, né? Tudo bem? Vamos encerrando então esse vídeo. Vocês viram então como funciona o desmembramento, a simplificação de expressões em forma de fatorial que não são numéricas, mas expressões fatoriais algébricas, né? Tem letras a desenvolver aí, certinho? Nós vamos então encerrar por aqui e eu já recomendo para você, ó, aluno do CJ, segundo ano, 2020, vai lá no Google Classroom que tem atividades para vocês, para a gente praticar sobre esses conceitos, tudo bem? Um abraço, até mais!